Sem falar que eles têm porta-aviões, que ela carrega uma força aérea e ela estaciona o mais próximo possível do seu inimigo, do seu rival, do país que eles vão atacar. Israel não tem isso, não tem essas bases avançadas e não tem os porta-aviões. Isso inviabilizaria uma guerra de grande porte com ataques aéreos contínuos e constantes. Deixa eu trazer exemplos práticos, desde mais antigos ou até atuais. Israel é contra o Hezbollah no Líbano. Aí sim Israel consegue manter operações de ataque constante, mas são voos de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, porque você está próximo do seu inimigo, né? A fronteira de Israel com o Líbano. Hezbollah está dentro do Líbano, é o sul do Líbano, ou até mesmo Beirute, a capital, mas é uma distância muito próxima, muito mesmo. A gente pode olhar na história, e aí a Blitz da Luftwaffe alemã, na Segunda Guerra, se a gente pegar quando os alemães estavam posicionados ali na França já, para atacar a Inglaterra, estamos falando de pouco mais de 120 quilômetros de distância. Ali sim eram bombardeios constantes, diários, mas olha a distância, aqui de novo, 1.200 ou 1.600 quilômetros, dependendo dos lugares que a gente olhar. Bom, então vamos lá, resumindo. Terrestre não dá, marítimo não dá, sobrou aéreo, tem todas essas limitações que impedem que a guerra se torne de grande escala. Aí alguns vão levantar ou vão dizer, mas então operações de inteligência, operações cibernéticas ou assassinatos pontuais e estratégicos de lideranças ou cabeças. Tudo isso, gente, já acontece. E tudo isso faz da guerra entre os dois, entre Irã e Israel, ser velada, ser indireta, ser de baixa intensidade. Operações de inteligência, assassinatos pontuais ou ataques cibernéticos não levará a guerra entre Irã e Israel para uma guerra total de grande porte. Porque é exatamente isso que nós estamos assistindo há anos. E nesse sentido, Israel tem se saído muito melhor. Os serviços de inteligência israelenses têm se mostrado muito mais capazes, têm assassinado figuras importantes dentro do Irã, mas isso não muda a guerra, isso não escala, isso não torna uma grande guerra. E aí percebam, porque muita gente sempre fala isso quando tem algum choque entre Israel e o Irã, vai virar a Terceira Guerra Mundial? Não, assim, não tem como essa guerra escalar para virar uma guerra total. A não ser que a gente traga o elemento nuclear para a equação. E aí no elemento nuclear, Israel tem armas de destruição em massa, tem essa capacidade e usa esse arsenal como uma forma de defesa ou de dissuasão nuclear, caso um rival inimigo seu busque a sua destruição total ou Israel sofra uma ameaça existencial. E aí a gente entra na discussão de uma guerra, de um Armagedon, né? Uma guerra nuclear. Mas para isso acontecer, o Irã tem que ter uma bomba atômica. E por isso que a discussão sobre o Irã ter uma bomba atômica, ela é tão relevante para o mundo. Porque esse é o único cenário que a gente coloca aqui onde existe a possibilidade de uma guerra entre Israel e o Irã escalar numa proporção de uma guerra total de grande porte. Mas mesmo assim, mesmo que o Irã tenha, nós vamos ter que lidar com a famosa questão e a estrutura da dissuasão nuclear. Né, o conceito de MEDS, destruição mútua assegurada, que eu sempre explico para vocês, que quem não assistiu tem que assinar o Rock Academy, meu aplicativo, que lá tem as aulas exclusivas sobre a geopolítica da bomba atômica, mas já falei em outros vídeos aqui sobre isso. O Irã, apesar de ter um comportamento irracional, fanático, fundamentalista, extremista, por muitos lados, ele também não é totalmente irracional, como já demonstrou, porque ele está preocupado em não ser derrubado o regime. O regime não quer provocar uma guerra total e entrar num confronto de escalada nuclear é um confronto de derrubada do regime. E isso o regime não quer e o regime não está disposto a
assim, se implodir por completo. Claro, existe um elemento religioso e tem um vídeo aqui no canal que, se você não assistiu, você tem que assistir, que eu explico exatamente essa vertente do regime iraniano, que é o vídeo de por que o Irã quer destruir Israel. Assistam, que eu falo só desse elemento religioso, mas não é só isso que guia os iranianos, ou o regime iraniano dos ayatollahs. Tem também um elemento prático de sobrevivência, e mesmo que eles adquirissem uma bomba atômica, nós estaremos colocados com o dilema da questão da dissuasão nuclear. Claro que isso teria outras consequências que eu não vou falar aqui nesse vídeo, nem explicar, porque já falei em outros lugares, vou continuar falando, que é a capacidade do Irã usar suas proxies com mais tranquilidade, porque ele teria uma bomba atômica, todo mundo teria mais cautela, e ele teria um poder de barganha na região, ia se posicionar de um jeito muito melhor, usando Hezbollah, Hamas, Houthis e uma série de outros grupos com menos preocupação de receber retaliação por estar fazendo isso. Ou seja, dificilmente, no contexto do que a gente tem hoje, esse confronto pode explodir uma guerra de grande escala. Teriam duas outras coisas que mudam o contexto, que podem transformar a possibilidade de um confronto aqui. A primeira delas é a formação, a consolidação e a aliança do eixo das ditaduras. Se Rússia, Coreia do Norte, China, Venezuela decidirem estar mais próximas do Irã. Por exemplo, a Coreia do Norte está lutando com a Rússia contra a Ucrânia. Imagina se soldados norte-coreanos, ou imagina se aviões chineses, ou se caças russos começam a chegar no Irã. Uma série de apoios do eixo das ditaduras começa a se consolidar em torno do Irã, disposto a potencializar as capacidades iranianas. Aí, este é um contexto diferente que altera a questão geográfica, as barreiras todas que eu descrevi aqui para vocês. E aí sim nós estamos falando de uma realidade totalmente nova, aonde uma guerra total em grande escala entre o Irã e Israel é possível. O segundo elemento que pode alterar isso também é a chegada do Trump na Casa Branca e o Trump autorizar que Israel faça um ataque de grande escala para destruir as instalações nucleares iranianas. Neste caso, tem duas possibilidades aí. Ou Israel vai fazer sozinho, e os Estados Unidos só vão ficar esperando para, quem sabe, se tiver um problema posterior, entrarem para ajudar, ou os Estados Unidos decidem fazer junto com Israel ou fazerem sozinho. Se os Estados Unidos entrarem numa operação dessas, aí nós estamos falando de um outro tipo de guerra. Porque aí todos aqueles limitantes que eu descrevi aqui que Israel tem, os americanos não têm. E quando os americanos entram em guerra, eles têm um modus, um método, uma dinâmica de combate, e eles vão mirar em destruir, incapacitar um monte de coisas dentro do Irã, talvez até uma derrubada do regime, ou no mínimo uma grande enfraquecida, com uma possibilidade de decapitar as cabeças do regime. Mas esse é um outro contexto. É uma decisão do Trump de entrar em guerra com o Irã ou permitir que Israel faça um ataque e os Estados Unidos dê esse apoio para Israel e esse ataque seja muito maior. Aí sim nós temos uma realidade diferente que altera o que eu acabei de explicar para vocês ao longo desse vídeo. Então, ou seja, para concluir, nós temos um cenário muito difícil de uma escalada de guerra. Isso não quer dizer que operações pontuais vão cessar de existir. Ao contrário, elas devem continuar. Inclusive até confrontos talvez diretos entre o Irã e Israel. Mas virar uma guerra maior, não neste contexto e não com essas condições que estão colocadas hoje. Duas coisas que podem mudar. A chegada do eixo das ditaduras, verdadeiramente apoiando o Irã explicitamente, diretamente, e a chegada do Trump e ele tomar decisões diferentes do que todos os outros presidentes americanos, inclusive ele mesmo, quando foi presidente,
de autorizar Israel a fazer o ataque ou os próprios americanos decidirem fazer o ataque. Mas, óbvio que a gente vai estar aqui acompanhando todos os outros movimentos que Israel e Irã vão fazer um contra o outro. Então acompanhe, não esquece de dar like no vídeo, segue o canal, gente. Ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. E, para quem não conhece, dá uma olhada no Rock Academy, meu aplicativo.